Olá, seja bem-vindo ao programa Oráculo Político. No vídeo de hoje vamos falar um pouco acerca da situação do momento. Temos dois contextos importantes para relacionar, e aí então vamos ao primeiro deles. No contexto internacional, considerando que estamos no começo de abril de 2017, né, 4 de abril de 2017, é, é importante colocar aí a questão da geopolítica, né? Temos o imperialismo norte-americano, né? As ações do império, elas caminham para um conflito armado na Coreia do Norte. No começo do ano havia uma expectativa do oráculo aí dizendo que haveria uma grande explosão nuclear na Ásia. E tudo indica que essa explosão nuclear ocorrerá na região da Coreia. Não sabemos se é a Coreia do Norte ou a Coreia do Sul, muito provavelmente na Coreia do Norte. É fato que os Estados Unidos eles vão intervir na Coreia do Norte e vão matar muita gente, né? Eles vão jogar muitas bombas. Provavelmente eles jogarão algum dispositivo de destruição em massa muito grande, né? Porque é muito imprevisível, é muito instável a situação. A Coreia do Norte ela está pressionada, ela está isolada e está pressionada, né? É uma questão muito específica. A Coreia do Norte é um país isolado, um país remanescente da União Soviética e, na verdade, o que acontece é que na medida em que você não tem para onde ir, você está encurralado. E os Estados Unidos, o imperialismo americano, ele foi se expandindo desde que ele conquistou a sua hegemonia no final da Guerra Fria. No final da Guerra Fria, os Estados Unidos se consolidaram como um imperialismo global único, né, a única potência dominante, ali na década de 90, e foi um marco para a história do mundo, né? No entanto, a grande questão para o imperialismo é se manter enquanto império, né? Houve um ciclo de 10 anos, de 91 a 2001, em que o imperialismo reinou de forma, digamos assim, muito consolidada, né? Muito, digamos assim, estável. E então, em 2001 veio as Torres Gêmeas. A queda das Torres Gêmeas inaugurou um ciclo novo né? Dentro do imperialismo, um ciclo de muita instabilidade, muito terror, porque é o que acontece. O terrorismo se consolidou até então. O terrorismo era uma coisa embrionária, não era uma coisa estruturada, e então o terrorismo se estruturou em espécie de células com fundamentalismo religioso islâmico. Esse fundamentalismo cresceu na década dos anos zero, mas ele passou a ser encurralado pelas forças do imperialismo. O imperialismo começou uma cruzada ao terror a partir de 2001, com o presidente Bush. O imperialismo invadiu o Iraque em busca de petróleo, né, acusando Saddam Hussein de ter armas nucleares, o que foi uma grande mentira, ou seja, um grande, uma grande canalice, né, do império, né? Milhões de pessoas morreram, o país entrou em colapso total, né? O país
simplesmente foi destruído por causa de uma mentira colocada pelo imperialismo. Milhões de pessoas morreram, né? Foi um banho de sangue. O país ficou num vácuo de instabilidade, ou seja, teve o seu líder retirado do poder à força. E esse vazio de poder gerou uma guerra civil interna, e aí surgiu, possivelmente, por conta disso surgiu possivelmente, começou a surgir, né, uma onda de ódio e vingança muito grande. De modo que veio a administração Obama, e como nós estamos como a história é feita de dialética, né, existe o materialismo histórico, nós entendemos que o imperialismo passou por um processo de autocrítica, vamos pôr assim, entre muitas aspas, né? Porque porque houve de certa forma uma vontade do imperialismo de compreender os seus erros, de certa forma, em relação ao Iraque e ao Afeganistão. E aí a administração Obama veio com uma promessa de romper com esse ciclo. Na verdade, não conseguiu romper porque império é império. É aí que entra a questão desse período histórico, né? Ou seja, os Estados Unidos conseguiu conquistar o mundo. Então, depois que você conquista o mundo, o desafio é você manter o domínio do mundo. E esse manter o domínio do mundo passa por crises de como administrar o mundo. Essas crises, elas são crises muito que alternam muito de humor, né, de condição. Então você tem, por exemplo, a questão do Obama, que foi um presidente que de certa forma rompeu com o imperialismo tóxico do Bush, né? Ele rompeu com o Bush, porque o Bush se tornou uma decadência política, né, no mundo, né? O Bush estava sendo responsável por minar todo o respeito e toda a autoridade que os Estados Unidos haviam conquistado enquanto império. E aí o Obama conseguiu ressuscitar esse respeito, né? Conseguiu, de certa forma, ainda que com muitas críticas, muitos defeitos, ele conseguiu, de certa forma, reconquistar o prestígio que foi abalado pelo Bush. O prestígio que o Obama conseguiu, o pouco prestígio que o Obama conseguiu, de certa forma, também não ajudou muito, porque o final da sua administração também foi marcado por muitas críticas. O imperialismo foi uma coisa que não acabou, ou seja, o Obama, apesar de tentar se mostrar enquanto uma resistência e uma mudança, o imperialismo continuou suas ações, vide a América do Sul. A América do Sul foi, no final da administração Obama, ela foi o grande alvo do imperialismo, né? Não só no final, mas ao longo toda a administração Obama, né? A questão da Venezuela e a questão do Brasil, né? Foram pautas muito importantes para o imperialismo. Reconquistar o domínio do território brasileiro e o domínio do território venezuelano, que ainda não conseguiu, mas está em vias de conseguir, é algo muito importante em busca de petróleo. Dominar o território brasileiro é um exagero, mas neutralizar a hegemonia do Brasil em deter os seus próprios recursos era essencial, né? E isso foi conseguido, aparentemente. Haverá um ciclo de resistência no país, no Brasil, haverá um ciclo no qual o país irá se revoltar contra isso e haverá muito sangue, haverá muito derramamento de sangue no Brasil. Pessoas vão morrer, pessoas morrem, muitas pessoas morrem baleadas no Brasil, né, por conta da ação da polícia. A polícia ela vai tender a matar mais, né, ou seja, a polícia vai começar a entrar numa escalada de violência que não vai partir tanto dos traficantes, mas vai partir dela própria polícia, porque o Estado ele vai se tornar mais repressor. O Estado brasileiro a tendência é se constituir enquanto um domínio ditatorial, como é uma ditadura, né? E com um regime ditatorial com
digamos assim, dominado pelos Estados Unidos, né? É uma ditadura financiada, mantida e estruturada pelos Estados Unidos, pelo imperialismo americano. E a tendência é que o Brasil viva dias de violência, a menos que Lula sobreviva. A única esperança que o Brasil tem é o Lula. O Lula, ele é a única pessoa capaz de certa forma, dar um pouco de alívio momentâneo à condição do país, porque o Lula ele é um pacificador, ele é um conciliador de classes. Ainda é um conciliador de classes. Uh, e, e então temos aí na escalada do governo Trump, um governo que já se mostrou um governo que de certa forma choca, né? Choca o próprio imperialismo. Os próprios norte-americanos ainda não conseguem entender o que é o Trump, eles não conseguem digerir o que é o Trump por uma seguinte questão. O Trump ele é a faceta de um neofascismo iminente no mundo, né? Ele é a faceta de um neofascismo que está se estruturando, já se estruturou nos Estados Unidos, mas é um neofascismo, digamos assim, muito sutil não é a palavra, mas é um neofascismo muito, como posso dizer, muito bem adaptado às questões contemporâneas, né? É um fascismo adaptado aos tempos contemporâneos, né? Um fascismo pós-moderno, vamos chamar assim, né? Um fascismo midiático, né? Um fascismo pós-mod, um fascismo, enfim, ainda é necessário compreender corretamente. No entanto, esse neofascismo gera uma espécie de crise interna de identidade dos Estados Unidos, porque entra em choque com a identidade de um país livre, que respeita a liberdade, tendo em vista que esses valores já foram destruídos. Então, os Estados Unidos eles estão entrando naquele momento do imperialismo em que o império, para se manter enquanto hegemonia, ele tem que destruir os seus próprios valores. É um ciclo dentro do regime de automanutenção do império. Então, o império precisa se automanter enquanto império, é a tendência, é o desafio, ou seja, eu domino o mundo, eu preciso manter o controle do mundo a qualquer custo, nem que isso me custe os meus valores morais. E quais são os valores morais dos Estados Unidos? É a liberdade, é um grande valor deles, né, a liberdade, e a tolerância, né, de certa forma. É um valor hipócrita porque na essência do país é um país fascista, é um país que a população compete um com o outro, é uma população de enorme competição, uma enorme desconfiança de uns com os outros, é uma sociedade altamente fragmentada, individualista e tem uma cultura de consumo muito elevado. Então, ou seja, o que a gente identifica, o que o oráculo identifica é que a manutenção, como são, né? Como é o império, né? Todo império ele precisa ele precisa fazer as maiores atrocidades consigo mesmo, inclusive, para se manter no poder. Então, assim é com os Estados Unidos. E a atrocidade norte-americana com eles mesmos é a destruição dos seus próprios valores. E assim surge Trump. E nesse sentido, o imperialismo americano está completamente alucinado, maluco. Né? Digamos, se o imperialismo americano fosse um software, nós podemos imaginar que o Trump é um vírus. Não o Trump em si, mas a energia do Trump, né? O funcionamento do Trump. Ele é um vírus e esse vírus ele é capaz de cometer coisas descontroladas, porque o capitalismo precisa do descontrole. Né? Uma sociedade controlada é ruim para o capitalismo,
um mundo justo, um mundo pacificado e ordenado, um mundo de prosperidade é ruim para o capitalismo. O capitalismo não suporta a prosperidade, né? Não suporta uma sociedade harmônica, não suporta uma sociedade coerente e estável. Como o capitalismo não suporta isso, o capitalismo, o capitalismo morre, né? Uma sociedade estável, numa sociedade próspera, como era a sociedade brasileira na gestão do PT, na gestão do Lula principalmente, o capitalismo ele tende a entrar em crise, né? A tendência é o capitalismo entrar em crise numa sociedade próspera, porque o capitalismo ele vive de destruições, o capitalismo é uma máquina de destruição de sistemas, né? O capitalismo não é um sistema, ele é um não sistema, ele é um sistema de destruição de sistemas. O capitalismo é o vírus, né? Mas o Trump ele é uma atualização do vírus, né? O Trump ele é um vírus atualizado do imperialismo. E nesse sentido, existe uma crise de valores nos Estados Unidos, ou seja, os valores neoliberais se chocam com os valores fascistas do Trump. É uma crise de identidade entre a máscara e a face verdadeira por trás da máscara, né? Basicamente. E esse neofascismo agora em estado de descontrole, em estado histérico, né? E é necessário entender que o fascismo ele é uma histeria, né? O fascismo ele é a face histérica do capitalismo. O fascismo ele se comporta, ele se fundamenta na histeria, né? Vide aqui no Brasil esse comportamento fascista da extrema direita, um comportamento histérico de atacar a esquerda, né? De a qualquer custo, né? A chamada esquerda, né? Que não é só a esquerda, o alvo da extrema direita não é apenas a esquerda em si, mas é a própria identidade nacional, né, do Brasil. E nesse sentido, nós temos aí essa faceta histérica do capitalismo, que é o fascismo, e a histeria do fascismo gera atos inconsequentes, né? Gera atrocidades inconsequentes, dentre as quais, e aí é inevitável, e aí entra aqui a premonição do oráculo, é inevitável o bombardeamento nas proximidades com a China. A grande obsessão dos neofascistas que estão no poder dos Estados Unidos é a destruição da China. A Coreia do Norte é só uma estratégia para isso, então eles vão bombardear a Coreia do Norte, eles vão ocasionar um derramamento de sangue na Coreia do Norte, eles vão jogar uma bomba de destruição em massa na Ásia. Alguma bomba vai explodir na Ásia, né? Não se sabe ainda se vai ser na Coreia do Norte ou se a Coreia do Norte, na tentativa de se defender, jogue uma bomba em algum aliado norte-americano. Fatalmente isso irá acontecer, provavelmente ainda em 2017, na virada de 17 para o 18, né? Talvez no 18. E, enfim, no panorama internacional, esse é o contexto, né? Já no panorama nacional, no panorama brasileiro, nós temos aí algumas questões que são importantes de serem colocadas. O Brasil está num período de muita instabilidade. É um período no qual há uma transição de eras. É uma transição da chamada era Lula com a transição de uma nova era, que é uma era que vai ser uma era que é uma ditadura, né? Vai ser uma reconstituição da ditadura, só que sob um novo comando, né? Vai ser uma nova direção, né? Que antes a direção era os militares, a nova direção vai ser o resquício dos militares, né? Vai ser o esqueleto dos militares, vai ser o exoesqueleto dos militares, né? Ou possivelmente uma projeção uma projeção estendida dos militares, que é o domínio da vigília, da vigília proporcionada pela mídia, Rede Globo e veículos, dentre outros veículos, as polícias, militar e civil, e partidos políticos
com altos interesses vinculados ao imperialismo, como é o caso do PSDB e parte do PMDB. O PMDB ele vai ser praticamente destruído porque ele vai ser atacado, né? O próximo passo dentro do regime golpista é a destruição de uma parte da sua própria composição, que é o PMDB. O PMDB será rachado e grande parte do PMDB será demolido. E nesse sentido, o PSDB vai ganhar facetas de uma espécie de porta-voz. O PSDB vai se tornar o PMDB do futuro, né? O PSDB ele vai se tornar o PMDB do futuro. Depois do desfecho Lula, nós não sabemos ainda como será o desfecho Lula, mas imaginando aí uma era pós-Lula, nós podemos imaginar um PT fragmentado, um PT que também vai entrar em conflito, né, porque o Lula ele é uma estabilidade dentro do PT, o Lula ele é um conciliador dentro do PT e o Lula possivelmente morto ou, enfim, fora da política, né, que eu acho que não consigo imaginar outro contexto senão ele morto, mas, enfim, não que eu queira que ele morra, porque, veja, este porta-voz do oráculo, ele gosta muito do Lula, é um porta-voz que, de certa forma, apoia o Lula, embora as premonições do oráculo elas são imparciais, né? Então é uma leitura imparcial, né? Então, pelas premonições do oráculo, o desfecho Lula é uma coisa em aberto ainda. Mas é difícil imaginar o Lula, sob o ponto de vista da premonição, é muito difícil imaginar o Lula vivo e fora da política. Aliás, é impossível, porque imaginando um possível cenário em que ele vá preso, a prisão do Lula não significará em nada a morte política do Lula. Jamais. A prisão do Lula, nada mais nada menos, se ocorrer, o que ainda é duvidoso, mas se ocorrer, não passará nada mais nada menos do que uma nova etapa, uma etapa final da era Lula, ou seja, o Lula ele continuará tendo influência política dentro da prisão, mesmo preso, mesmo impossibilitado, ou preso ou impossibilitado de concorrer a eleições, ele terá influência política e a sua influência política irá aumentar com uma possível pena aí ao Lula. Aliás, está aumentando, vai aumentar, então é uma questão aí de compreensão. Ou seja, o desfecho Lula, o desfecho Lula que ocasionaria numa nova era, que é uma era ditatorial, ela só é possível com a morte física do Lula, né? Nesse sentido, o Lula ele é uma estabilidade dentro do PT. O Lula, se ele virar presidente, o que é algo bem possível em 2018, se ocorrer eleições, o que é algo improvável, mas se ele ganhar a eleição, se ele concorrer à eleição, ele ganha. E se ele ganhar a eleição, ele vai fazer um governo de regeneração, um governo de resistência, um governo de conciliação, um governo que vai, de certa forma, aliviar a situação do país. No entanto, pelas previsões, pelas análises, pelas conjunturas, é muito difícil que haja uma eleição normal em 2018. Em 2018 provavelmente vai ser a inauguração de uma nova era, né, da chamada era ditatorial aí. Porque muito provavelmente o grupo que está no poder, o grupo dos golpistas, ele não irá permitir eleições fora dos seus planos, né? Uma eleição livre na qual o povo possa ter uma liberdade de escolher o seu representante. Isso não irá ocorrer, por muito improvável, né? Mesmo com o Lula na jogada. Então, ou seja, 2018 muito provavelmente será um ano impactante. Se não for 2017, né? É porque nós estamos aí nessa iminência do desfecho Lula. Mas dando enfoque um pouco ao que é essa chamada ditadura, nova ditadura, nós temos as seguintes peças, né? O que muita gente não entende é que
o Estado brasileiro ele é composto por, aliás, todo o Estado, né? O Estado moderno ele é uma composição entre território, recursos naturais e energéticos que mantém esse território sustentável, um povo e um poder político. Ou seja, são quatro elementos, né? Já listei os quatro aqui. E um quinto elemento que é a hegemonia, né? A hegemonia desse povo, né? Ou seja, um estado hegemônico, um estado precisa de hegemonia para existir. Para existir hegemonia, é preciso que o material energético desse estado precise também, no caso do Brasil, que é um país muito grande, ele precisa ser autogerido, né? E no caso, nós, como o imperialismo americano está tem como principal foco a neutralização da hegemonia nacional e a extração dos recursos naturais do Brasil, ou seja, um roubo, né, um assalto, né? Para isso você tem que neutralizar as ações políticas de um povo inteiro, de 200 milhões de pessoas, e você precisa construir um império de alienação muito grande, que é a Rede Globo e outros veículos, como Revista Veja, Estadão. E você precisa de um aparelho repressor enorme para impedir que esse povo se organize e essa nação queira retomar o domínio, a hegemonia sobre seu território e sobre suas fontes energéticas. Ou seja, é uma aliança entre capital financeiro, uma elite política corrupta e comprada pelo capital financeiro, pelo imperialismo, um sistema de vigília, um sistema de vigília ideológica e um sistema de vigília física. Né? O sistema de vigília ideológica é a Rede Globo e a Revista Veja e outros veículos importantes, como, enfim, Estado de São Paulo, Folha, e uma série de ramificações. É esse cartel midiático, que não é uma imprensa, não é um jornalismo, e sim uma propaganda e um sistema de vigília. Vigília ideológica, a vigília física, que é a polícia militar, que vigia a população, as ações da população, e a polícia federal, que ela cumpre dois papéis, um papel de auxiliar a vigília da polícia militar e um papel que ela ganhou aí com a Operação Lava Jato, que é esse papel de vigília política. Então, além da vigília social, existirá a vigília política, que é a vigília da Operação Lava Jato, da Polícia Militar, da Polícia Federal, em cima justamente de políticos que tenham algum interesse em representar esse povo no intuito de retomar a hegemonia, que é o que está acontecendo agora. Então, ou seja, as peças dessa nova ditadura já são colocadas, ela já se mostrou enquanto seus principais elementos, nós só estamos na pendência do desfecho Lula. E aí a hegemonia do Brasil entrará em colapso e muito provavelmente teremos um cenário de muita repressão no Brasil, digamos assim, associado a uma espécie de intolerância política, porque o país está dividido, ou seja, o sistema de vigília midiático conseguiu criar uma ideologia nova, uma onda neofascista no Brasil, semelhante à do Trump, a nos Estados Unidos, né? Que se apoia aí nas figuras de como João Dória, como Bolsonaro, né? E, e aí essa nova ideologia vai se chocar aí com ideologias de esquerda, chamada de esquerda, que era a ideologia que se aliou ao interesse nacional e à hegemonia nacional. Esse colapso ele é iminente e, e aí esse colapso dificilmente esse colapso irá fazer com que o Brasil volte a ser um país próspero. Né? O Brasil ele vai ser um país, ou muito provavelmente o Brasil será completamente desfigurado, né? Será um país desfigurado, né? A identidade nacional já está sendo desfigurada
paulatinamente pela vigília ideológica e ao longo que depois né, num regime pós-colapso, essa identidade nacional será transfigurada, desfigurada, e aí o Brasil será um país, digamos assim, mórbido, ou seja, será um país morto, né? Um país com uma população ativa, mas escrava, né? Fisicamente ativa, mas ideologicamente escrava. Uh, o que não significa nada, né? Porque fisicamente ativo será relativo, né? Não será uma coisa. Será um país feito de exército de trabalhadores escravos, com mão de obra mal remunerada e uma série de decadências sociais inimagináveis, somado a uma intolerância política que só vai crescer, demonstrando aí alguns picos de violência, né? Não chegará a ser uma guerra civil, mas chegará a ter picos de violência importantes, que também serão objeto de vigília e serão objeto de repressão por parte do status quo, do regime ditatorial. Por fim, para compreender isso aí, é muito interessante colocar aqui uma fala de um grande pensador moderno, contemporâneo, chamado Michel Foucault, em que Michel Foucault dizia que a função do Estado era vigiar e punir. Ou seja, o Estado repressor ele tem como dois principais atos de sustentação a vigília e a punição. Vigiar e punir. A vigília aí como sendo a mídia e o sistema de punição como sendo a polícia. E a classe política como sendo uma espécie de núcleo totalmente corrompido pelo dinheiro, né? Totalmente será a classe política brasileira, ela se tornará uma ilha milionária, será uma espécie de bolsão milionário num país condenado à miséria e ao trabalho excessivo. Esse trabalho excessivo irá gerar muito déficit social, muitas violências sociais, muitas atrocidades civis, muitas paranoias, um regime de histeria fascistoide, uma automutilação, índices de loucura, depressão, índices de suicídio elevados. Esse é o futuro do Brasil, e somado aí a uma quebra da previdência, a uma população que vai se envelhecer e vai se envelhecer pobre, refém de bancos privados, e com gastos sociais congelados por uma grande era, né, uma era toda, né? Enfim, depois em outro vídeo podemos aprofundar como será esse regime, porque já dá indícios de conseguir descobrir como ele será de maneira mais detalhada. E no próximo vídeo isso será falado e, portanto, as premonições do oráculo para o contexto atual são essas. Até a próxima.